Bom dia, pessoal. Vamos dar início aqui, então, à nossa reunião semanal. Hoje o tema são as oclusões de médio vasos, né? Esse tema surgiu aí de uma conversa, né, com uma colega e professora, a doutora Vivian Galhardi, que, comentando aí sobre esses temas, a gente pensou um pouquinho de falar sobre esse assunto, que é, na verdade, muito mais para trazer uma discussão do que, de fato, para trazer algumas verdades, né? Acho que a gente vai levantar muito mais questionamentos do que, de fato, bater martelo para algumas coisas. É um tema em que o desafio muito grande dele é ser atual, né? Então, eu tentei, até ontem mesmo, dar uma nova checada para ver se tinha mais alguma coisa a respeito aí do tema. Eu tentei trazer o que há de mais novo e espero que vocês gostem da aula e fico à disposição também para complementações, tá? Só para a gente entender como é que vai se organizar a aula, a gente vai falar um pouquinho sobre a definição de oclusão de médio vaso, o que de fato é um médio vaso, a gente vai ver as divergências que existem na literatura, a dificuldade do estudo começa por aí, né, porque os demais, todos os trials que fizeram a respeito disso, que estão em andamento, eles tomam um pouquinho de diferente a definição de uma oclusão de médio vaso, né. A gente vai passar pela parte de radiologia, análise radiológica e acurácia dos métodos diagnósticos, a evolução clínica, o tratamento com trombólise, a trombectomia, e a gente vai fazer um comparativo aí entre os dois. Esse tema, sempre que surge a possibilidade de trombectomia, a gente sempre compara ele com o tratamento clínico ótimo, e isso gera várias discussões, né, que são comuns tanto aos grandes vasos, aos médios vasos. E também o que há de novo, o que vem por aí, né? Eu comecei a minha aula ali afirmando, né, que ali era a nova fronteira, não a única, obviamente, nova fronteira da neurologia vascular. Esse foi o artigo base, né, que começou todo o estudo a respeito desse tema, e os autores diferentes da minha ignorância, eles questionam. Eu deixei afirmado, né? Acho que talvez uma certeza aí da ignorância mesmo. É importante salientar que a neurologia vascular, sem sombra de dúvida, eu acho que da área da neurologia que a gente se desatualiza mais rápido, né, pela velocidade de produção científica, pelos avanços que a gente tem nessa área, né. Então, dentro da definição de oclusão de médio vaso, nós temos alguns desafios e também algumas divergências. Dentre eles, porque existem alguns parâmetros para considerar um médio vaso, né. Não é apenas a definição de ser de M2, segmentos M2 para frente, por exemplo, de uma cerebral média, né. Existe uma avaliação anatômica da dimensão, do calibre desse vaso, que precisa ser respeitada, e aqui a gente esbarra numa dificuldade da variação anatômica. Hoje mesmo nós vimos aqui com o pessoal da neurocirurgia, algumas artérias que seriam de calibre esperado menor, então aquele paciente apresentava um calibre maior de algumas artérias. Isso pode mudar um pouquinho a definição de médio vaso. Será que uma M1 menor do que o lado contralateral ou menor do que a média da população já não poderia ser considerada um médio vaso, ou mesmo M2 ser considerado um grande vaso? Então, essa variação anatômica também acaba apresentando essa dificuldade. Outra forma de se classificar o médio vaso seria a apresentação clínica, mas aqui também a gente tem um problema bem importante, que seria a questão das colaterais. Haja vista que espera-se, obviamente, isso não é uma verdade absoluta, mas espera-se que uma oclusão de um vaso de menor calibre traga sintomas específicos mais corticais, ou mesmo de menor dimensão do que uma oclusão de um vaso de maior calibre, por exemplo, com uma carótida interna ou uma cerebral média. Contudo, existe esse problema de colateral, uma vez que ele pode mascarar simplesmente uma oclusão de um médio vaso. Um médio vaso com colaterais pobres, pode se caracterizar com uma ampla gama de apresentação clínica. E a padronização dos estudos, né? E a gente tem que ter isso aqui como um rigor científico. A gente precisa manter uma observância aos critérios de inclusão e a definição que aquele estudo utilizou. Óbvio que os estudos científicos, eles não conseguem abarcar toda a complexidade aí da natureza do ser humano, então a gente acaba extrapolando algumas vezes, muitas vezes, mas a gente precisa tentar manter. Se um estudo utilizou a definição de médio vaso, os segmentos M2 e M3, a gente precisa, ao incluir o paciente, saber se de fato foi os segmentos M2 e M3 que estão realmente acometidos, né? A gente não pode extrapolar, por exemplo, para M4, ou será que pode, né? Por conta dessa complexidade e da ausência de estudos naquele caso. Então, a gente sempre mantém essa observância aos critérios de inclusão e a definição que o estudo utilizou. O que há de mais consensual, né? A gente entende que seria um médio vaso os calibres intracranianos medianos de segmento M2 a 2P2. Isso a maioria dos estudos considerou sim como médio vaso,
mas vale ressaltar que alguns deles, inclusive artigos que a gente vai discutir um pouco mais à frente, eles não consideraram M2 ou apenas M2 distal. Outros, contudo, colocaram de M3 até M4, de A2 a A5, então, assim, acabaram até mesmo vasos de menor calibre entrando como dentro da definição nesses estudos, né? Todos os AVCs que nós temos, cerca de 25% até 40%, dependendo da série, são decorrentes de oclusão de médio vaso. Então, a gente está falando de uma doença bastante prevalente e vale a pena a gente ter em mente que existem duas grandes situações de oclusão de médio vaso. Aquelas em que ocorre a oclusão primária do médio vaso, então, assim, ele logo que existe a impactação do trombo ou a formação da traumatose já naquele território, ou secundário, que a gente vai discutir um pouquinho melhor mais à frente, mas ele é decorrente de uma fragmentação de um trombo de um vaso de calibre maior. Apenas 50% dos pacientes que apresentam oclusão de um vaso de calibre mediano apresentam um bom desfecho funcional em 90 dias, então a gente tem aqui uma repercussão clínica bastante importante, a gente não pode achar que por ser um vaso de menor dimensão, esse paciente tem que ser negligenciado, ou esse paciente não vai ser afetado do seu ponto de vista funcional. Só para a gente entender um pouquinho aqui as oclusões de médio vaso, né, que é uma técnica, um desenho esquemático da técnica de trombectomia, a gente colocado o microguia, depois o microcatéter, ele deve ser posicionado de maneira tal, nem tão próximo ao trombo, para favorecer a quebra desse trombo, nem tão distante também, porque o arraste vai ser muito grande. Dentro do microcatéter é passado o catéter que se leva, então, o stent, nesse caso um stent retriever, e a gente, então, infla o balão, se for em caso de balão proximal, para fazer um controle proximal de fluxo, faz a abertura do stent e faz a retirada do trombo. E nesse momento pode haver a fragmentação do trombo, acho que dá para ver minha seta, né? A fragmentação do trombo, em que um vaso de maior calibre acaba fragmentando pedaços aí e ocluindo vasos mais distais. Seria, então, uma complicação da trombectomia no vaso principal, né? Isso, mas ele também pode ocorrer também na trombólise química, quando esse trombo fragmenta, ele também pode fazer essa oclusão posterior, né? Então, aqui seria um micro secundário a um problema, a trombectomia, exatamente. Secundário é uma oclusão de um vaso de maior calibre, né? Fragmentou o trombo e foi lá para cima. Diferente da primária, que vai, inicialmente, o trombo já vai impactar em um vaso de calibre menor. Dentro de todas as definições que eu vi, essa acho que foi uma das mais consensuais, acho que foi a mais interessante de todos que eu li, e exatamente a desse artigo aí que eu usei como base para a aula, e ele utiliza tanto um critério anatômico quanto um critério clínico funcional, né? E ele pede que a gente faça exatamente a correlação dos dois. Então, seriam segmentos M2, M3, com algumas correlações aqui, A2, A3, P2 e P3, desde que NaH maior que 5, igual a 5, ou, caso menor, que exista um déficit aí incapacitante, né? Seria a definição, segundo essa referência, para uma oclusão de médio vaso. Assim, alguns problemas que nós esbarramos aqui, de fato, foi a quantidade de pacientes com essa definição inclusa nos grandes estudos, né? Até a gente teve alguns estudos recentes que apenas uma pequena parcela da sua amostra foi composta por pacientes com esse tipo de oclusão. Então, a gente tem muito pouco ainda substrato, a gente tem um N muito pequeno para a gente conseguir fazer qualquer inferência, digamos assim, com um certo grau de confiabilidade, né? Poucos pacientes com acometimento de M2 foram inclusos, por exemplo, na iniciativa Hermes, né, e agora no Mr. Clean, 8%. Essa tabela aqui à direita, ela é exatamente retirada do Mr. Clean, que foi colocada em realce aqui a composição desses pacientes, né? Vejam que sem M2 foi apenas 7,7% no grupo intervenção e quase 8% no grupo controle. Então, um número muito baixo de pacientes inclusos com essa classificação, né, com essa topografia de oclusão. E como que é feito o diagnóstico, né? Sem sombra de dúvida, quanto menor o vaso, mais difícil é a gente identificar isso na ressonância, na tomografia, no estudo de vasos, principalmente na fase aguda e pré-aguda, tá? Eu trouxe aqui 2 artigos, esse primeiro mais acima, apesar de ter sido publicado na Jornal Americano de Neurointervenção, ele é um estudo que vale a pena ser comentado, mas com uma ressalva. A metodologia do estudo fala por si só. Eles pegaram 3 radiologistas, um radiologista geral e 2 neuroradiologistas com diferentes níveis de experiência, e confrontaram para ver qual era o grau de correlação, de quanto batia um diagnóstico de pacientes com oclusão de grande vaso, de médio vaso e sem oclusão alguma. E eles tentou fazer essa correlação.
lendo esse artigo aqui como esposo de uma futura radiologista, futura neuroradiologista, ela então me deu um artigo de fato interessante para a gente poder fazer isso com mais robustez, que foi esse artigo aqui inferior, esse sim um artigo muito bem escrito, que ele faz exatamente a correlação dos métodos de imagem, dos métodos de aquisição de imagem, de protocolos que pudessem aí aumentar a nossa sensibilidade para o diagnóstico de uma oclusão de um vaso mais distal. Tá? E aqui a gente faz a comparação entre uma tomografia simples, com a aquisição de fase única, e uma tomografia com aquisição em múltiplos tempos, ou uma multifase, né? Só para a gente entender o que se trata de cada uma, a tomografia convencional ela faz uma aquisição com um ΔT pré-determinado, uma única aquisição após a introdução do contraste, enquanto que a multifase ela apresenta, além dessa primeira, ela faz mais 2 tomadas de imagem posteriores, o que acaba aumentando um pouquinho a sensibilidade. Temos que lembrar que ao ter essa oclusão em um território, o fluxo vai estar lentificado naquela região. Então, provavelmente, por conta da colateralização, alguns desses vasos vão ser contrastados um pouco depois. E é exatamente isso que ela tenta ver, né? Então, a gente vê que existem tempos de infusão diferentes. Um primeiro, logo durante a infusão de contraste, um segundo com uma fase venosa iniciada e o terceiro no washout venoso. Lembrar que um terço desses casos não é diagnosticado no momento da apresentação aguda do AVC, então boa parte dos casos acaba passando batido, porque é difícil, a gente acaba tendo que avaliar essas imagens no pronto-socorro, numa tela que às vezes não é ideal para avaliação de uma imagem que o radiologista usa, por exemplo, e tampouco a gente tem em muitos serviços o respaldo aí da neuroradiologia também para nos auxiliar. Tá? Não há um aumento do volume de contraste por conta de uma aquisição de múltiplas fases, é simplesmente um protocolo de tempos diferentes de aquisição de imagem, e o aumento de tempo é considerado desprezível também para a realização da tomografia, e isso é importante porque a gente está falando de AVC hiperagudo, então o tempo aqui vai influenciar também na nossa trombólise ou trombectomia. Então, para a gente ver como é diferente uma aquisição de múltiplas fases, a gente observa aqui nessa última linha, no paciente mais embaixo, com uma colateralização pobre, uma colateralização mediana e uma colateralização rica. Na última linha, a gente tem a single phase acquisition, né, uma aquisição de única fase, em que a gente vê uma obstrução, nesse caso não é de médio vaso, uma obstrução bem clara de segmento M1, mas nas aquisições mais tardias da imagem, a gente vê alguns vasos que foram realçados que não haviam na imagem inicial. Isso é interessante porque alguns estudos que visam utilizar a angiotomografia simples como critério de inclusão ou exclusão para a trombectomia, o Resilient, por exemplo, a gente tem que padronizar se foi em fase única ou aquisição de múltiplas fases, exatamente por conta desse aumento aqui no incremento da captação de contraste no território acometido. Esse mesmo artigo ele comparou, então, junto com tanto uma tomografia de aquisição de fase única, uma de múltiplas fases, com a angiografia e uma tomoperfusão. E eles tentaram ver a correlação clínica entre eles. Vejam que a correlação, em alguns casos, foi feito mais diagnóstico com a aquisição de fase única do que com múltiplas fases, mas a correlação foi muito melhor com a angiografia e a tomoperfusão quando feito com a tomo de múltiplas fases. Então, parece que esse diagnóstico foi muito mais fidedigno, muito mais assertivo com a aquisição de múltiplas fases. Da mesma forma, ele mostra como isso incrementa também na nossa decisão clínica, né? Vejam que os pacientes que fizeram uma aquisição de multifase, a gente quase 90%, mais de 90% deles foram inclusos na trombólise com RTPA e 51% na trombectomia. Enquanto comparado com o grupo de single fase, a gente vê um decréscimo aqui, 83% comparado com 44%, ou seja, a gente conseguiu incluir mais pacientes para terapia de reperfusão quando a gente usa esse protocolo, quando o hospital utilizou esse protocolo de aquisição de múltiplas fases. Obviamente, isso não vai no nosso pedido, né? Isso é um protocolo de aquisição de imagens do serviço. Do ponto de vista técnico, o que é necessário para você ter uma CTA multiphase? Então, é um software que a gente consegue instalar, por exemplo, no nosso aparelho de tomografia comum? Sim, na verdade é só o protocolo do tempo de aquisição de imagem. Então, provavelmente esse software já existe, é um software que você já utiliza normalmente, você faz apenas a programação para que ele... aquisição tardia. Isso, para que ele faça a primeira aquisição naquele momento, ΔT, eu não lembro exatamente quantos milissegundos são, mas no ΔT da infusão
depois no delta T mais tardio e a terceira já no washout venoso, né? Inclusive, às vezes a gente consegue fazer isso para quando a gente está em dúvida de oclusões mais distais. A gente pede aquela fase venosa, né, como se fosse aí quase funcionando como um protocolo de multiphase, né? E a evolução clínica desse paciente, como é que é feito, né? A dúvida parece, assim, às vezes meio estranho a gente segmentar tanto o paciente com AVC, porque, de fato, o AVC não é uma doença única, né? Ela se comporta de formas diferentes em pessoas diferentes, mas ela também se comporta diferente quando a gente está falando de uma área tecidual mais acometida. Lembrar que nessa área isquemiada, a alteração bioquímica neuronal regional ali vai alterar completamente a evolução do paciente, tá? Então, o racional para essa pergunta, né, de como se trata a evolução clínica, é porque na maioria dos estudos eles começam falando da parte clínica que é esperado que esse paciente tenha déficit menor do que uma oclusão de grande vaso. Afinal de contas, o território irrigado é menor. Mas será que é bem assim que funciona? E esses pacientes, quando submetidos à trombólise, eles apresentam uma melhora clínica maior do que aqueles de large vessels? Será que a gente consegue um grau de reperfusão melhor do que nos vasos grandes? A gente vai ver isso aqui. Esse estudo é publicado na Stroke, né? Se não me engano, esse estudo é de 2020 ou 2021, se não me engano. E ele fez uma revisão de 2 outros estudos, o INTERSECT e o PROVE-IT, em que ele viu que apenas 67% dos pacientes alcançam uma independência funcional, que ele classificou como um ranking, ou uma escala de ranking modificado, de 0 a 2 em 90 dias, né? Vale ressaltar, isso aqui eu vou discutir um pouquinho depois mais à frente, que a gente está arbitrando aqui, né? Colocando que uma independência funcional seja uma escala de ranking de 0 a 2. Mas será que um paciente previamente funcional que sai com um ranking 2, ele de fato está independente funcional? Será que ele se considera dessa forma? Por isso que a gente está utilizando cada vez mais, além da avaliação do ranking, também a percepção do doente em estudos, né? E apenas metade dele atinge um desfecho funcional ótimo, que aí seria a classificação de ranking 0 ou 1, tá? Mas será mesmo que ficar, por exemplo, com uma cefaleia pós esse AVC vai ser um desfecho ótimo para esse paciente? Essa análise, então, mostrou que a trombólise com alteplase, e veja que a gente está utilizando alteplase, a gente ainda não começou a utilizar a tenecteplase nesses estudos, esteve muito mais relacionados à recanalização precoce quando comparados aos large vessel. Parece meio racional, né, que a gente tenha realmente um trombo menor, um vaso menor, a gente recanalize mais, mas a gente precisa aí dos estudos para mostrar se de fato o que a gente acha é o que de fato acontece. 50% desse desfecho funcional ótimo em comparação com 13% nos casos de large vessel. Então, a ideia é, comparando os de médio vasos com os de grande vasos, a gente tem um desfecho funcional, sem dúvida, melhor nos pacientes com oclusão de vasos menos calibrosos. Bom, eu já sabia que esse paciente ia fazer trombólise. Isso aqui, o paciente chega com menos de 4 horas e meia, tem todos os critérios de elegibilidade, não tem critério de exclusão. Claro que a gente vai lançar a mão do TPA, se for disponível. Qual foi a finalidade, então, de fazer esse estudo? Se a gente, como se fosse responder uma pergunta já conhecida, né? Mas, na verdade, ele queria ver, primeiro, se o TPA sozinho seria suficiente para um bom desfecho funcional, ou se a gente pode lançar a mão de uma terapia combinada aí com uma trombectomia, e avaliar também se o TPA teria um melhor desfecho quando comparado aos large vessels. A gente já viu que isso, sim, a gente tem, aparentemente, um melhor desfecho em todos os estudos. Claro que esse percentual variou, mas em todos os estudos, pelo menos que eu tive acesso, que eu li, todos eles tiveram um melhor desfecho do que comparado com os vasos de grande calibre. Tá? Essa primeira pergunta é o que a gente vai passar a discutir daqui a pouco. A gente vai ver que temos muito mais perguntas do que respostas em relação a esse tema. Então, como proceder? O que a gente tem de opção para fazer para esse paciente que se apresenta no nosso pronto-socorro com uma oclusão de médio vaso? Trombólise isolada, trombectomia direto, né? E aí, relembrado todos os estudos que foram feitos com trombectomia direta, inclusive acho que foi o DirectMT, que tentou ver trombectomia direta, né? A trombólise apenas, ou a trombólise combinada com a trombectomia, e se decidido pela trombectomia, ou sozinha, ou posterior, qual seria a melhor técnica endovascular? Stent retriever, aspiração, a técnica combinada, ou BEMP. Inclusive, alguns questionando até qual seria a melhor sedação. Sedação geral, sedação com o paciente apenas com uma sedação mais leve, tudo isso também vai interferir. Então, como que é feita essa abordagem aí na era pré-guideline, né? A gente não tem isso muito bem definido ainda, claro que precisa de muito mais estudos para poder definir um guideline. Então, a gente primeiro quer saber como está. E foi para responder essa pergunta, como os especialistas agem diante desses casos, que foi, então, feito o inquérito Escape Alice, né?
que ele fez um inquérito com 180 neurologistas, especialistas em neurologia vascular, em que ele colocou 3 situações para esses médicos e perguntou como ele agiria. Se ele faria diretamente a trombólise, quando disponível, diretamente a trombectomia, quando disponível, faria primeiro a trombólise, depois a trombectomia, e em um cenário onde não havia trombólise disponível, o que eles fariam. Isso é muito interessante, e essas aqui foram as 3 apresentações, né? Um paciente de 60 anos de idade, com disfagia, um NIH de inicial de 4, um aspecto na toma não contrastada de 10, um aspecto bom, uma angiografia mostrando a oclusão de M3, segmento mais distal, e o tempo de sintomas, o delta T de 2 horas, e um status funcional pré-mórbido muito bom. O que você faria com esse paciente? Trombólise direto, trombectomia direto, trombólise mais trombectomia, e se você não tivesse a trombólise, faria diretamente a trombectomia? Né? Porque isso interfere também na nossa decisão, não é só a gente ter tudo disponível. Se a gente não tiver a trombólise, se esse paciente, por exemplo, não for elegível, tiver alguma contraindicação, a gente parte em direto, então, para a terapia endovascular. A apresentação foi um segmento A2, também um paciente de 60 anos, por volta de 60 anos, apresentando uma paralisia de membro inferior, um NIH de entrada de 3, com aspects também de 10, uma angiografia mostrando a oclusão de A2, um onset dos sintomas de 4 horas e um status pré-mórbido funcional normal, como você também agiria dentro dessas situações. E a última situação, um paciente em torno de 50 anos, com uma hemiplegia, uma hemenopsia à esquerda. Esse dado com a hemenopsia é bastante interessante, porque ele chega tarde. Chega tarde, pontua pouco no NIH, o paciente percebe um pouco mais tarde, faz um déficit funcional posterior também, que é menos correlacionado, o paciente acaba não tendo essa queixa, apesar de quando você investiga, ele tem sim sintomas. E um tomo também com aspects bom de 10, então são pacientes que são submetidos tanto à trombólise quanto à trombectomia, a gente não teria essa barreira. Uma oclusão de segmento P2 e um onset de sintomas de 3 horas e meia, com status funcional pré-mórbido também bom, a gente não teria essa barreira. E como você faria, então, esse manejo, tá? Diante disso, ele avaliou esses 180 especialistas e a gente viu que quando esse especialista tinha a possibilidade de trombólise mais trombectomia, eles faziam para todos a trombólise, então acho que isso não é muito o que se questionar, mas o interessante é essa coluna da direita, quando o paciente era elegível para trombectomia, mas não era elegível para trombólise. Parece que a maioria deles aceitou o risco de trombectomia direta, então é como se eles achassem seguro, né, fazer a trombectomia direta nesses pacientes. Tá? Claro, isso é o que é feito atualmente, uma era em que a gente não tem estudos aí, grandes trials, randomizados, controlados, e nem guidelines para direcionar a nossa conduta, né? E aqui ele colocou nos três segmentos, M3, A2 e P2, a gente vê que boa parte deles fariam sem trombectomia, mostrando aí um certo conforto por parte desses profissionais. O problema da trombectomia é que nós temos, se por um lado os pacientes tendem, e essa é importante, essa palavra é bastante importante, que isso não é uma regra absoluta, mas há uma tendência de serem pacientes com menor NIH, com menor déficit de impacto funcional. Por outro lado, um trombo em um segmento mais distal, menos calibroso, também tem uma dificuldade técnica para a trombectomia muito maior, expondo esse paciente a um risco maior de perfuração, de lesão endotelial, de fragmentação desse trombo, de não sucesso dessa técnica, além do impacto, além da limitação da aparelhagem. A gente está pensando aqui em catéteres muito menores do que os catéteres utilizados para obstrução de grandes vasos. Então, isso também limita. A pergunta que tem que ser respondida é: esse paciente parece ter menos a ganhar por conta de um déficit menor e mais a perder por conta de um risco maior? Será que de fato é isso que vai nortear a nossa conduta? E aqui tem vários estudos, né, que tentaram responder essa pergunta. Eu trouxe aqui alguns deles, os mais recentes e os maiores estudos, e que tentaram responder a esse questionamento. A gente vai ver aqui um pouquinho eles na frente, tá? Esse também foi publicado em 2020 na Stroke, e ele mostrou que o perfil de segurança parece ser muito promissor quando avaliado apenas a oclusão de M2 proximal. De modo que, na conclusão de todos esses 5 artigos que eu mostrei, eles parecem considerar M2 como algo já passado. Acho que essa ideia a gente já conseguiu ganhar. M2 é tido como um paciente que pode ser submetido de forma segura à trombectomia M2 proximal. Tá? Em segmentos maiores, também de A2 e P2, para segmentos anteriores e posteriores, como o N de inclusão foi menor, ele não conseguiu fazer
essa afirmação tão forte, mas para segmento M2 proximal, parece que isso já é um torno de consenso. Porém, ainda é muito carente de estudos controlados, né? Parece ser realmente uma área promissora aí para investigação. Deve ser considerada especialmente nos pacientes com impossibilidade de realização de trombólise. A gente não questiona a necessidade e o uso correto da trombólise nesse momento. E aí vamos tentar responder, então, aquelas perguntas, né? Como proceder? Trombólise direta, trombectomia, um depois do outro, e qual a melhor técnica endovascular? Dentro da melhor técnica endovascular, alguns estudos compararam tanto o stent retriever com o isolado, com a terapia combinada, com stent retriever e aspiração, ou aspiração isolada. Tá? Então, esse aqui foi o maior deles, é um artigo bastante recente, de abril do ano passado, que fez uma subanálise do topmost, que foi um estudo que tentou ver aí realmente essa questão da trombectomia em médio vaso, e ele fez uma subanálise desse grupo. Ele fez uma trombectomia geral, e dentro das que foram segmentos M2 ou mais distais, ele incluiu nessa subanálise. Houve uma melhor taxa de recanalização após a primeira passagem com a técnica combinada, utilizando tanto o stent quanto a aspiração, quando comparado ao stent sozinho. A gente viu aí uma taxa de recanalização após a primeira passagem de 57% na terapia combinada versus 34% no stent isolado. Uma menor taxa de terapia de resgate, isso aqui, pensar que uma terapia de resgate, uma repassagem de stent aumenta o risco de lesão endotelial, aumenta a fragmentação desse trombo e faz com que esses refluxos intermitentes numa área bioquimicamente alterada e frágil, mais friável, aumente o risco de sangramentos posteriores também. Então, quanto menos passagens, melhor para o paciente, né? Não houve diferença de mortalidade, desfecho funcional nos dois grupos, apesar de taxas muito mais altas de sangramento e embolia distal quando utilizando o stent sozinho. Então, houve diferença entre essa presença do estudo, mas funcionalmente esses pacientes não tiveram diferença significativa. Claro que a gente tem que fazer uma análise também da composição desses grupos, né, para a gente tentar ver por que isso aconteceu, ou se de fato essa alteração não é potente, digamos, o suficiente para fazer uma repercussão clínica no paciente. Alguns pontos importantes desse estudo merecem ser mencionados. Tá? De vantagens, a gente tem uma amostra bastante homogênea, bastante balanceada dos estudos. A avaliação foi cega da imagem, então a pessoa que iria avaliar a imagem posterior para saber sobre recanalização não sabia qual foi a técnica a qual o paciente foi submetido. Porém, é um estudo unicêntrico, né, e a inclusão de segmentos não é universalmente aceita. Por exemplo, eles incluíram A1 e P1 aqui, e todas as porções de M2, tanto proximal quanto distal. E aí vale aquela lembrete sobre a definição de médio vaso. Será que M2 proximal é considerada médio vaso? A gente vai fazer uma definição puramente por segmento ou vai fazer uma definição funcional pelo calibre do vaso, a quantidade de sangue irrigado naquela região? Você vê que vários estudos de grande vaso incluíram M2 proximal. Inclui os M2 proximal. Não é incluindo, mas sim. Exato, por isso que eu acho que ficou mais fácil também deles baterem o martelo para que M2 proximal está ok para trombectomia. Isso, eu respondi aquela survey. Né? Uhum. Então você vê que tinha um especialista. Esse pouco não tem nada para fazer. Bem especialista. Esse outro estudo também é bem interessante, foi publicado na Interventional Neuroradiology. Ele também tentou responder essa pergunta, utilizando qual microcatéter. Vale ressaltar, pessoal, que esses estudos que se utilizam de microcatéteres, eles não se utilizam apenas do diâmetro, eles utilizam marcas específicas. Então, assim, a meu ver, né, claro que a gente vai discutir isso torna um pouco mais limitada a replicabilidade de alguns estudos em realidades diversas, tá? Eu lembro muito da reunião do ano passado que a gente fez, em que o Raul Nogueira estava, e ele falou a diferença dos catéteres que a gente utiliza no Brasil para a diferença dos catéteres que eles já têm disponíveis lá em outros lugares, né? Então, a gente tem que ter essa ressalva. Isso é um universo, sem dúvida, em expansão, né? O que tem de novo por aí? O que está sendo produzido para tentar responder essas perguntas? Vocês viram que, até agora, eu não tive nenhuma certeza, não consegui dar nenhum direcionamento específico, né? Mas existem dois grandes trials que estão sendo colocados agora. Isso eu olhei ontem, né? Que estão já em execução para tentar responder essa pergunta nossa. É o ESCAPE-MAVEN e o DISTAL, né? São dois estudos que estão sendo montados aí, estão sendo executados já. Esse primeiro, o ESCAPE-MAVEN, é um estudo multicêntrico, randomizado, controlado. Os pesquisadores são cegos quanto à avaliação do desfecho primário. Obviamente, não dá para cegar
o neurointervencionista, né, ele vai saber qual vai ser a técnica utilizada, mas quem vai avaliar o desfecho do paciente é um pesquisador cego. Os pacientes elegíveis foram aqueles pacientes com AVC isquêmico até 12 horas. Eles incluem M2 distal e segmentos menores. Eles não incluíram o segmento M2 proximal, se não me engano. O NIH também maior que 5, lembrando daquela melhor definição de MEVO, em que correlaciona tanto o calibre do vaso quanto a apresentação clínica do doente. Ou entre 3 e 5 com sintomas incapacitantes, não vão ser inclusos pacientes com déficits menores do que 3, do NIH. Oclusão de médio vaso, determinado por aqueles critérios que a gente conversou. O segmento será feito por 90 dias, esses pacientes vão ser avaliados quanto ao M-Rank. A previsão é de inclusão de 530 pacientes e vai ser comparado o melhor tratamento clínico com TPA versus o melhor tratamento clínico mais a trombectomia, utilizando os devices específicos para esse trial. A previsão de finalizar é de agosto de 2026 e a gente vai ter alguma coisa aí relacionada. O outro estudo também, que já está em execução, o DISTAL, é um estudo pragmático, né, controlado, pesquisadores cegos quanto ao tratamento ofertado, então o radiologista que vai avaliar, o avaliador que vai mensurar a escala de M-Rank não sabe qual foi o tratamento ofertado ao paciente, também uma avaliação em 90 dias, e também vai comparar o melhor tratamento clínico versus o tratamento clínico com endovascular. Os pacientes elegíveis também são pacientes até 12 horas, também com NIH maior que 5, ou entre 3 e 5, com sintomas incapacitantes, e a oclusão também de médio vaso, considerando o médio vaso o mesmo que o estudo anterior, M2 distal, segmentos menores. E a previsão de finalizar em dezembro do ano que vem, e a gente vai ter essa resposta. Lembrem que os dois estão usando alteplase, né? Talvez essa resposta já chegue um pouco defasada, porque a gente vai ter a tenecteplase aí para comparar. Então, quando a gente vê best versus best, talvez não seja tão best assim. Talvez fosse interessante uma ideia de comparar tenecteplase com trombectomia. E aí vem aquela questão do DirectMT, que também fez a comparação de não inferioridade, mas também colocando um valor de não inferioridade muito abaixo, né? Então, isso também tem que entrar aí na análise após a eliminação. Não tem nenhum nível com TNK nos estudos? Doutora, que eu vi, não. Eu olhei esses dois aqui ontem e eu não consegui achar nenhum com TNK. No tempo 2, a gente tem TNK versus nada, é isso? Agora, a Vanessa mandou até agora. Eu preciso confirmar, doutor. Porque precisa ter oclusão. Mas o tempo 2 é a oclusão de grande vaso. Desculpa, não. É grande vaso com E minor. É isso aí. E alguns desafios que a gente tem aí à vista, né? O primeiro deles foi exatamente esse, primeiro padronizar qual é a melhor técnica endovascular. Precisa primeiro definir qual é o melhor tratamento lá para comparar com o melhor tratamento cá. Qual é a melhor técnica? É a terapia combinada? É só a aspiração isolada? É só o stent retriever? Depois, a definição da melhor terapia farmacológica, que a gente está vivendo essa transição agora, né? Provavelmente a TNK já vai ser absorvida nos guidelines. O universo tecnológico é extremamente mutável, né, em constante evolução, a tecnologia de catéteres muda muito rápido. Padronizar qual é a melhor forma de avaliar o desfecho, a gente tem que lembrar, por exemplo, que desfechos como afasias, alexias, agrafias, quadrantopsias e até mesmo algumas hemenopsias, elas são difíceis de avaliação no ranking, né? Esse paciente, às vezes, tem tropeços em casa, esbarrões, ele limita um pouco a funcionalidade dele para dirigir, e ele não relata isso, a gente não consegue mensurar isso, às vezes, na escala de ranking, tá? E mesmo assim ele tem repercussão sim no seu dia a dia. Desfechos muito difíceis de serem mensurados, né? A seleção desses pacientes, então a gente tem que saber direito o que é MEVO, e quando a gente for analisar o resultado daqueles estudos que eu mencionei, a gente tem que saber qual foi a definição de oclusão de médio vaso para a gente poder transplantar aqui para a nossa realidade. Eu acho muito legal essa frase que o Fabiano fala, que é muito difícil a gente abarcar a complexidade do ser humano num estudo clínico, mas claro, e aí por isso a gente extrapola, mas a gente tem que tentar ser o mais respeitar o critério de inclusão o máximo possível. Tá? E bem como o NIH também as suas limitações, sobretudo para avaliação de oclusões posteriores. Né? Mas aqui mensagens para levar para casa, então. Pela revisão que eu fiz, oclusão de 2 proximal, a gente meio que já passou essa barreira, a gente já subiu esse degrau, trombólise, claro, sempre que elegível, e trombectomia quando necessária, oclusões mais distais, de M2 distal até, alguns falam até M5, deve-se levar em conta também algumas questões, por exemplo, como área de penúmero, utilizando a CTP fusão para a gente ver a área salvável disso, status pré-mórbido do paciente,
contraindicações, mesmo que relativas a trombólise. A gente comentou outro dia sobre casos de gestações complicadas. A gente pode, então, ponderar, utilizar a terapia endovascular, ponderar sempre com familiares e com o paciente, quando possível, benefícios e riscos para fazer essa decisão compartilhada, ou pelo menos que você não coloque, claro, essa decisão, que é uma decisão técnica, na mão da família, mas pelo menos que eles sejam cientes de todos os riscos e benefícios de cada opção terapêutica, né? Mas essa decisão tem que ser compartilhada e não necessariamente unilateral. A experiência da equipe, claro, e a disponibilidade de material de serviço também, para dizer o quanto que eles conseguem avançar com o microcateter. Segmentos mais distais, por exemplo, como M4, A3, P3, A4, A5, ainda carecem de mais evidências. É a minoria se M2 distal. Já são poucos pacientes inclusos. Para esses segmentos, então, praticamente nenhum foram inclusos nos grandes estudos. Então, a gente ainda não tem um mínimo de conhecimento quanto à segurança desse procedimento. Em contrapartida, eles também tendem a responder melhor com a terapia de trombólise de reperfusão farmacológica, né? Então, não assustem aí, não esquentem a cabeça. E aqui eu termino a minha última aula como fellow da neurologia vascular com essa poesia de Gonçalves Dias, o maranhense Gonçalves Dias, que é o lema da minha faculdade, né? A vida é combate. Não chores, meu filho, não chores, que a vida é luta renhida. Viver é lutar, a vida é combate. Que os fracos abate, que os fortes, os bravos, só pode exaltar. Muito obrigado. Alguém quer comentar? Alguém quer perguntar na plateia alguma coisa? Fazer alguma observação? Compartilhar experiências? Eu quero, Edu. Então, como você tem a interconsulta da neuroradiologia em casa, então a minha pergunta é a seguinte: qual é o papel das novas tecnologias e dos softwares de detecção automatizada para ajudar a gente a detectar oclusão de grande vaso? Então, vou contar para vocês um dilema grande que a gente está passando no Resilient Extend IV, né? Então, o Resilient Extend IV é um trial de 4 horas e meia até 12 horas, testando PLK contra placebo nos pacientes que, teoricamente, tinham tecido salvável, né? Tem tecido salvável com um ratio de mismatch semelhante ao do Extend. A gente escolheu 1.4 ao invés de 1.2, mas, enfim, o que a gente queria com isso era saber que o paciente tem um vaso a ser recanalizado, né? Então, ele não tem uma oclusão proximal, né? Então não é passível de tratamento com trombectomia mecânica, e a gente entende que ainda existe uma lacuna, não é classe 1A de evidência, trombólise nessa janela terapêutica, porque a gente tem o wake-up stroke e o extend IV, mas os estudos foram feitos com alteplase, e mesmo assim ganharam classe 2A, porque não são estudos exatamente iguais, o ratio de mismatch, né, não foi exatamente o mesmo, então existe uma certa questão de se faz ou não. E a gente abriu o estudo, né, em outubro desse ano, na verdade, com a chegada da droga e tudo, foi mais ou menos isso, setembro e outubro, e a gente tem 12 centros abertos no Brasil e até agora a gente tem 8 pacientes incluídos, né? Então, o que está acontecendo? Por que esse paciente não chega? Ele não existe, né? Porque pelo desenho do Extend IV, ele é um nível, é uma oclusão mais distal, que é difícil de pegar, né, na angiotomo. Então, a gente veio discutindo muito de como é que a gente sai dessa questão da perfusão, né? Se a gente sai de precisar fazer a perfusão, se a gente consegue fazer com outra técnica a comprovação de que o paciente tem uma oclusão distal, né? Então, como que você acha que os softwares automatizados podem ajudar? Né? A gente teve uma discussão grande com isso, eu, Raul e o Otávio achei. O critério de inclusão é só perfusão, não é angiotomo. Até agora é só perfusão, mas essa é a pergunta. Vários centros, incluindo, por exemplo, Fioroche lá em Vitória, chegaram pacientes e a perfusão não funcionou. Não deu direito, né? Exatamente. Então um gap aí na. Então a pergunta é assim: como é que a gente detecta exatamente esse paciente que você está descrevendo aí, que eu não posso trombectomizar ainda, talvez eu vá poder na frente, e sem a necessidade da perfusão, né? Porque esse ratio da perfusão que a gente usou era só para dizer, olha, tem um vaso grande fechado e tem algum tecido acessal, né? Seria angiotomo. Isso. Junto com o critério do NIH. Isso, foi exatamente isso.
Ele Não utilizou tem bem jeito. esses dois, né? Dá para fazer um adendo no protocolo do estudo e mudar a definição? Nós vamos fazer. Pois é. Porque desse jeito não vai continuar. Não vai ter Você Né? entendeu? Porque, Não vai assim, ter Porque vocês inclusão. estão querendo exatamente o perfil Isso. disso que o Eduardo comentou, né? Todos os estudos eles fizeram exatamente aquela definição de critério radiológico mais clínico para poder fazer inclusão. E não usaram perfusão. E Não usaram perfusão, angiotomo. usaram angiotomo. Uhum. É. E a maioria também usou esse angiotomo com esse protocolo de múltipla Multifase. aquisição. Porque é mais difícil mesmo. Se você fizer uma passada, Uhum. você tem que ter uma angiotomo muito boa que não seja multiphase para você identificar M2 e M3. É complicado você. E isso depende Você também faz- da dinâmica do fluxo cerebral do paciente. Né? Se você tiver uma dinâmica um pouco mais Às identificada, a vezes tem gente não vai colateral, ver. você não vê a oclusão, Aham, você aham. entendeu? Então você tem que. Isso. O problema é esse, é que se você fizer Sobrepõe você imagem, fizer enfim. uma sequência só na angiotomo, por exemplo, a primeira aquisição, e tiver um M2 distal, Certinho. às vezes tem uma colateral e Uhum. você não vê o vaso ocluído. Você tem que fazer muito rápido, depois você fazer uma média e depois mais complexo de fazer o diagnóstico pela angiotomo. É como esse primeira linha aqui, né, doutor? Esse seu exemplo, exatamente aqui. Ele tem uma oclusão aqui, mas se não fosse essa seta, não seria tão fácil da gente ver essa oclusão, por conta exatamente das colaterais que ele mostra aqui, elas ou sobrepõem a oclusão e a gente pensa que é apenas um cruzamento vascular, Exatamente. ou de fato elas escondem essa oclusão mesmo, Escondem né? essa oclusão. E aí quando você faz uma aquisição mais tardia, o que vai sobrar é a área de fluxo identificado, que é de fato onde está ocluído, né? Então acaba que esse protocolo ajudou. Em relação a esse software, doutor Zélio, ele é muito difícil porque eles, na verdade, não avaliaram o software em Eu não si. sei se é software, eu não sei se isso Não, é só isso não- protocolo. Isso é só protocolo Isso de é tempo só de aquisição. protocolo, Esse exatamente. aqui, diferente, por exemplo... Não precisa ter da- software. Não, mas eu tô falando. Você tem que ter um protocolo aquisição, desenhado de tempo de aquisição. Mas Maria, eu tô falando de software mesmo. Eu entendo que a multiphase é tempo de qualquer forma, você precisa ter um protocolo lá instalado, mas que daria para fazer em diversos aparelhos. Mas eu estou falando de software de detecção automatizada mesmo. Rapid, Rainomix, PCI e por aí vai. Quando ele coloca nesses estudos aqui que eu vi, por exemplo, ele não avaliou o Rapid em si nessa situação. Ele já tomou esses softwares como padrão ouro. Então ele fez a geografia ou a aquisição com esses softwares comparado com a tomografia simples ou multifase. Então, não há, nesses estudos que eu vi, por exemplo, uma avaliação desses softwares para ver se eles são mais ou menos precoces, sensíveis na detecção quando comparado à metodologia tradicional. Eles já foram tomados como padrão ouro. Então, olha o critério que a gente está propondo. Um critério que seja critério clínico. Usar somente a tomografia não contrastada. O paciente tem na tomografia não contrastada. O paciente faz a tomografia não contrastada, aí ele tem que ter um déficit cortical importante, né? Então, seja afasia grave, negligência grave ou heminopsia grave, né? Ou então uma fraqueza acompanhada de um desses sintomas corticais, né? E aí ele tem que ter na angiotomo, né, olhando nos MIPs, aí ou na CTA Source Image, uma oclusão distal. Ou o critério da perfusão que a gente já usa, né? Então, vai ser um ou outro. Se a perfusão funcionou, a gente vai adquirir perfusão em todo mundo. Se tem lá um ratio de 1.4, joia, a gente usa a perfusão. Mas se deu confusão na perfusão, se o paciente está entre 4 horas e meia e 12 horas, e entendam bem, assim, isso vai mudar ainda, né? Por enquanto continua valendo a perfusão. Se ele está entre 4 horas e meia e 12 horas, e ele tem um déficit cortical, que foi o que a gente mostrou no FAST-D, né? Que a chance de se ter um déficit cortical, de ter uma oclusão de vaso grande, quando você pontua mais do que 4, é acima de 70%. A gente vai ver se tem oclusão proximal. Se for proximal, não entra, porque aí vai para a trombectomia, né? Ou vai para algum outro estudo nos hospitais que não tem trombectomia. Mas se você detecta um déficit cortical e você olha na CTA Source Image, né, na fonte da CTP, e tem lá uma oclusãozinha dessas que o Eduardo descreveu, bingo, o paciente pode entrar. Porque aí a gente não vai depender da perfusão. Mas ainda assim solicita. Eu acho que o critério de inclusão de déficit cortical é frouxo. Mas como é que a gente sai disso, né? Nesses dois estudos aqui, eles utilizaram I. Não era ser só com o déficit cortical, porque poderia incluir pacientes com... Não. Se bem que depois vai ser descartado pela imagem, né? Não, é I. Precisa ver
Se ele tiver um déficit postal e ele não tiver essa oclusão distal, entendeu? Ele entra. O que a gente está tirando é a necessidade de ter o mismatch, exatamente. De só entrar se tiver um mismatch. Isso, de só entrar se não. Sim, sim. Porque está havendo um pitfall Uma no dificuldade método de de inclusão. critério de inclusão do Uhum. mismatch. Uhum. Então, é isso que a gente Alguém vai- da plateia quer fazer alguma observação? É um tema super novo mesmo, né, gente? A gente só quer aprender, né? Muito obrigada, viu, Eduardo? Muito bom sua apresentação. Uma revisão super boa sobre esse tema e é um tema que a gente vai ouvir falar mais, né? Principalmente agora com o TNK entrando na parada aí. Vai ter que repetir todos esses estudos anteriores, viu? É. Então, haja estudo aí. Uhum.